Vamos ver os capítulos 3 e 4 de Deuteronômio. Esse livro é apaixonante. Usa termos de amor, de carinho. Vós que vos apegaste ao Senhor, ame o Senhor teu Deus. É um livro muito apaixonante, muito maravilhoso. Conta os mesmos casos, as mesmas coisas, reconta as coisas para a nova geração, mas é uma forma assim muito inspirada de falar sobre as coisas. E agora sobre aquela pergunta que nós repetimos, né? Assim, no último vídeo nós falamos, por que Deus não deixou Moisés entrar na terra? Vou ler um trecho aqui que eu escrevi sobre isso. Deus, em alguns casos, se deixa mover pelo arrependimento de alguém ou pela sua súplica. Em muitos casos Deus permite, Deus é movido, Deus muda. Nós vimos isso que Deus fez. E muda a sua ordem, o seu decreto. Em outros momentos, porém, ele não muda de jeito nenhum. Exemplos disso foi quando os espias voltaram e Israel murmurou contra Deus e ele jurou que não entrariam na terra. Voltaram arrependidos, entre aspas, e tentaram atacar os amorreus e foram derrotados. O cerne da murmuração do povo era o mesmo que Satanás usou com Eva, duvidando do caráter e da intenção de Deus com seu povo. Tipo, Deus nos trouxe aqui para nos destruir, Ele nos trouxe aqui para nos matar no deserto, Ele nos trouxe aqui para morrer, nós e nossas mulheres, nossos filhos, diante desses gigantes. É duvidar da intenção de Deus, é duvidar da palavra dEle, do caráter dEle. Isso, para Deus, é uma coisa terrível. Não se deve brincar com Deus. E outro exemplo foi Moisés suplicar a Deus para deixar ele entrar na terra. Aqui nesses capítulos, nesses primeiros capítulos de Deuteronômio, ele roga, né? Ele fala a Deus, rogo-te, Deus, mostra-me. E o capítulo 3, versículo 26, ele diz, mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisso. Então, várias vezes nesse capítulo você percebe o coração de Moisés, como ele ficou doído, como ele ficou machucado. Deus, uma coisinha só que nos dois exemplos, tanto do povo de Israel, quando eles pecaram e fizeram tudo aquilo, e nesse caso até de Moisés, nós não vemos um verdadeiro arrependimento, apenas tristeza pelas consequências ou castigo que Deus deu. Deus é uma pessoa autêntica, ele usa de misericórdia e grande longanimidade. Ele, na verdade, eu falei que a paciência dele não é infinita, mas é muito grande, é muito maior que qualquer paciência nossa. Deus tem muita paciência, muita longanimidade, mas não se deve contar que ele é infinito em paciência. Existe uma linha vermelha que não pode ser ultrapassado, e quando for, Deus não mudará a sua sentença por nada. E uma coisa que pega a veia de Deus é duvidar de seu amor e de suas motivações ao nosso respeito e atribuir a ele egoísmo e motivações erradas. Quando você faz isso, que é o que a serpente fez com a Eva, isso leva a uma coisa terrível. Por que eu digo que Moisés, é claro que Moisés não estava murmurando, não estava fazendo nada dessas coisas que o povo fez. E eles atravessaram aquela linha vermelha e Deus falou, chega! Eu já aguentei demais, mas nesse ponto agora acabou. Pode orar, pode interceder, eu perdoo, mas não vou permitir entrar na terra. Não adianta tentar, não adianta suplicar, está jurado, não vai acontecer. Com Moisés é diferente, mas ele também passou uma linha vermelha no sentido de mal representar Deus diante do povo, não santificar o nome de Deus diante do povo. E por mais que orasse, suplicasse, não ia adiantar. E por que eu digo, isso é uma opinião própria, outros podem discordar, mas eu sinto que Moisés não estava arrependido não. Porque toda vez que ele menciona aqui em Deuteronômio, sabe o que ele fala? Por culpa de vocês que eu não vou entrar na terra. Vocês me fizeram raiva. Vocês fizeram eu pecar. Foi culpa de vocês. E quando se arrepende, você não diz isso, culpa de vocês. Nunca fala que é culpa do outro, que você pecou. E toda vez aqui Moisés diz que foi culpa deles. De fato, eles eram terríveis. De fato, eles fizeram ele ficar com raiva, mas a culpa não pode ser do povo. O castigo era para ele, porque ele não obedeceu a ordem de Deus sobre esse caso. Vamos só pensar aqui algumas coisinhas sobre esse capítulo 4 de Deuteronômio, que é um capítulo maravilhoso. Depois, no próximo vídeo, vai ser 5, 6 e 7. São capítulos maravilhosos. Uma das coisas importantes, para você guardar a lei,
Você nunca tem que preocupar só com a lei, você tem que preocupar com você mesmo. Moisés fala, guarda a sua alma, cuidado com você mesmo. E cuidado que seus olhos não vão atrás de uma coisa, depois o coração vai atrás também. Muito importante isso. E a questão da idolatria, ele falou assim, quando vocês viram Deus lá no Monte Sinai, vocês viram alguma forma? Vocês não viram forma nenhuma. Não teve forma nenhuma de Deus. Então, Deus não quer que você ponha uma imagem dele, faça uma coisa visível dele, porque não tem. Ele quer que você creia num Deus que fala, num Deus que pode ser ouvido. E outra coisa ele diz também, ele fala assim, que povo é igual a vocês, que tem um Deus tão próximo de si, que responde, que atende às orações de seu povo. Isso é uma coisa tremenda, ele fala. E que povo tem uma lei tão bonita, tão maravilhosa, tão justa como a nossa. Então, são essas coisas maravilhosas que nós estamos vendo aqui no livro de Deuteronômio. No próximo vídeo, quais os 2 aspectos da natureza de Deus que devem produzir em nós amor apaixonado e grande temor? Quais são os 2 aspectos da natureza de Deus? Às vezes as pessoas anulam um e fica só com o outro. Mas nós precisamos entender quais são os 2 aspectos da natureza de Deus que devem produzir em nós amor apaixonado e temor, grande temor.